Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estael Cias. Que bom que você está aqui. Te inscreve aqui no canal, aciona as notificações e deixa o teu relato, o teu comentário para a gente. Na capa de metsu.com, todas as informações de tempo e clima, nosso monitoramento de raios e imagens de radar que você pode acompanhar sem ser assinante. Quer ser assinante, também será muito bem-vindo. E lá você acompanha gráficos, mapas dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Bom, vamos falar do mês de março. Para mim, o mês de março é muito especial porque lá no dia 20 ocorre o quê? O equinócio de outono. Finalmente começa o outono, esse período de transição que, claro, traz um potencial maior de alguns fenômenos, mas finalmente começa a aliviar esse calor, essa temperatura mais alta. Mas março ainda é transição, e só lá no dia 20 é que ocorre o equinócio, então ainda predomina o verão astronômico no mês de março em grande parte do território nacional, e segue também esse ingrediente, o El Niño, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial se sustentam, seguem no patamar de intensidade moderada forte que a Metsul veio sustentando aí nas últimas semanas e meses. Houve vários questionamentos da possibilidade de o fim do El Niño ocorrer em março. Não há nada disso, segue a tendência de aquecimento, e a transição de um El Niño para a neutralidade, sim, deverá ocorrer nesses meses de outono. Dito isso, vamos então para o mapa aqui de chuva. Esse aqui é um dos mapas, né? A gente analisa diversos modelos, o modelo britânico, o americano, o europeu, o francês, diversos modelos. Esses modelos são modelos climáticos, eles conseguem ver uma tendência para um mês inteiro, então não tem assim aquele nível de detalhe que é a previsão do dia a dia, que a gente consegue refinar mais, local, volume de precipitação. Então aqui a gente olha a anomalia, o quanto que a chuva tende a ficar acima ou abaixo da média. São Paulo, por exemplo, tem praticamente 230 milímetros de média, Porto Alegre tem 103 milímetros de média, então é o normal de chover no mês de março. As médias ainda são altas aqui no centro-oeste e sudeste, e digo isso porque é importante a gente ver essa anomalia, essa tendência de chuva abaixo do normal. Aqui a gente vê uma anomalia de 40, algumas áreas até com 80 milímetros, mas é 60, 80 milímetros a menos do que essa faixa de 200 a 300, que seria o normal. Então quer dizer que vai chover, segue as condições de instabilidade, segue a condição para a formação de zacas, de muitos dias de nebulosidade, de chuva forte em alguns momentos, de tempestades, condição típica de verão ainda acontece. Atenção, áreas serranas aqui do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais, mesmo de São Paulo, que tem muitas vezes associada à circulação marítima, que as massas de ar frio chegam no oceano, jogam umidade aqui de encontro ao relevo da serra e podem formar chuva orográfica, que o modelo de tendência climática não pega. Isso é no curto prazo, e muitas vezes é 200, 300 milímetros em poucos dias. Então tem essas peculiaridades, e que a previsão de tempo, né, de curto prazo, é que consegue detalhar. Aqui a gente tem uma tendência geral para o mês de março, que, reforço, ainda tem condições típicas de verão aqui no centro-oeste e sudeste, onde as médias de chuva são altas, e dizer que vai chover um pouco abaixo da média não quer dizer que será um período de estiagem. Alguns períodos sem chuva vão acontecer, certamente, mas predomina uma condição típica desta época do ano. E chama atenção aqui no centro-norte da Argentina, que tem tido aí em fevereiro realmente um período mais úmido, de mais instabilidade, e com esses indicativos de chuva acima da média no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e parte do Paraná. Preocupa esse setor na metade norte, porque tivemos um mês de fevereiro com muitos dias de calor, de temperatura acima dos 35 graus, escassez de chuva, e ao que tudo indica, março também será assim. Então segue essa escassez de chuva aqui. E nessas outras regiões, onde a gente vê até alguns departamentos aqui do norte do Uruguai, essa tendência de mais chuva, não necessariamente vai chover parelho, bonito, como está pintado aqui nesse mapa. Isso aqui, como eu falo, é uma tendência. A irregularidade que a gente viu no mês de fevereiro, com algumas áreas tendo 100, 150 milímetros em poucas horas ou dias, e logo ao lado não chover nada, é isso que vai acontecer no mês de março. Essa irregularidade, essa má distribuição da chuva ainda acontece. Claro, a partir de agora, na medida em que há a transição da temperatura, vão se formando as frentes frias, os ciclones, que vão trazendo aquela chuva mais parelha, mas é um período de transição, um período realmente também desafiador para nós prevermos o tempo exatamente nessas áreas de latitudes médias, porque as mudanças começam a ficar mais rápidas na medida em que tem esse maior contraste de temperatura,
mas ainda predomina essa condição de irregularidade. Então, pode ser que Porto Alegre tenha 100 milímetros, São Leopoldo tenha 150, 200, às vezes um evento de chuva muda a quantidade acumulada e ultrapassa a média histórica. Então, ainda é um mês que pode ter tempestades, é o mês que ainda tem essa irregularidade da chuva. Olhando semana a semana pelo modelo europeu, talvez não seja muito fácil de visualizar, mas vou tentar botar aqui o contorno aqui do Brasil, Paraguai, Argentina, aqui está o sul, e a gente vê então em verde essa anomalia aqui de chuva acima da média já nessa primeira semana aqui de 4 a 11 de março, chuva um pouco abaixo da média, e também a região amazônica está no período chuvoso, um pouco abaixo da média significa que vai ter chuva, e a gente vê um pouco mais seco aqui no centro-oeste, e as ECT aqui levando chuva para a parte do nordeste. Segunda semana de março, segue esse sinal aqui de chuva acima da média, mais frequente nesse setor mais do sul do continente, com menos chuva aqui entre Minas Gerais, Bahia, Mato Piba, e as ECT comandando aqui o regime de chuva do Nordeste, também contribuindo a chuva da região mais da região amazônica. Terceira semana aqui já entre 18 e 25, uma tendência também da chuva se distribuir mais pelo território nacional, então a chuva acontecendo também nessas áreas, então primeira metade de março um pouco mais seca no centro-oeste e sudeste, segunda metade a umidade retornando no centro-norte do território nacional, e depois já 25 de março a 1º de abril, mantendo esse padrão. Então, começo de março com mais instabilidade presente entre Paraguai, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte da Argentina, e depois inverte o sinal, a chuva subindo, ficando mais restrita à metade norte do território nacional. E isso, é claro, a gente vai detalhar no curto prazo, definindo regiões, definindo alertas nessas condições no dia a dia. E com relação à temperatura, a tendência é de temperatura acima da média em grande parte do território nacional, Argentina, Rio Grande do Sul e parte ali do Paraguai, com temperatura mais próxima da média, pela maior frequência aí de dias de nebulosidade e chuva, mas próximo da média calor e abafamento, e essas variações, porque já começa a incursão, a passagem de massas de ar frio pelo oceano, que podem trazer noites mais amenas, mais fresquinhas, mais frio rigoroso, geada, a gente não enxerga ainda para esse mês de transição. E na previsão do prognóstico de outono, lá no dia 20 de março, aí sim a gente vai detalhar quando vem a geada, quando vem o frio mais forte, as temperaturas negativas, aquelas condições mais de outono e inverno mesmo. A gente vai trazer os detalhes na previsão para o outono e como será a transição do El Niño aí para uma neutralidade. Então siga nos acompanhando, obrigada pela sua audiência mais uma vez. Voltaremos aqui com mais informações ao longo dessa semana. Até mais. Tchau, tchau.